chamo novamente o senhor Francisco Nelson. Boa tarde a todos. Faço aqui a saudação à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis por essa iniciativa, na pessoa do presidente dessa sessão, dessa audiência, Superintendente Bruno Moura. Agradeço também a oportunidade de participar desse debate e trago um olhar que, de alguma maneira, reflete um pouco o contexto que nós estamos vivendo, né? A guerra recente lá no Oriente Médio e a repercussão no mundo inteiro e aqui também no Brasil, ela está em processo o tempo todo, em movimentação. Ainda ontem as notícias que se tinha é de um acordo. O preço do barril do petróleo já estava em torno de $80, com redução significativa. No dia 12, agora recente, de junho, a imprensa oficial do governo publicou queda de preço nos combustíveis, particularmente na gasolina, impactando positivamente na inflação do país. Associado a isso, nós observamos também nos dados oficiais da agência que de fevereiro a maio, fevereiro a abril, aliás, o mercado de combustíveis no Brasil não diminuiu, ele cresceu, o consumo cresceu. O que quer dizer que os preços praticados neste período não restringiram a possibilidade de aquisição de produtos por parte dos diversos consumidores. Então, nós temos uma situação que se dá no meio de uma crise grande, importante, mas não é exatamente no meio de uma tempestade sem eira nem beira, uma tempestade onde não se vê saídas. As saídas estão postas, estão sendo gerenciadas e estão trazendo resultados. Por isso, eu acho, senhor superintendente, que essas resoluções elas entram com um certo questionamento quanto à oportunidade, porque nós estamos, na verdade, no final dessa crise. É claro que esse fato que se observa de melhoria das condições da crise econômica que envolve o petróleo por causa da guerra no Oriente Médio, não também exime a ideia e a necessidade de se discutir a questão da abusividade dos preços, né? Aliás, antiga dentro da agência, e que pela primeira vez passa-se a tomar uma forma assim de resolução. Mas a agência sempre fiscalizou, acompanhou, através dos mecanismos que estavam então consolidados, dentre eles a transparência de preços, né? Criando um mecanismo para que o consumidor fizesse as suas próprias escolhas e a própria fiscalização presente, acompanhando isso no dia a dia do mercado. Quando se faz a resolução, você cria um outro cenário. É um cenário de uma consolidação. Então, o que está se materializando é uma consolidação do entendimento da abusividade de preços a partir da margem bruta de comercialização. Mais do que isso, a partir do comparativo da margem bruta de comercialização do agente econômico individual, sem levar em conta o contexto econômico em que esse agente está envolvido, né? Sem levar em conta a relevância econômica desse agente, sem levar em conta a real condição do consumidor ou do cliente, no caso dos distribuidores, poder escolher e comprar na mão de outros distribuidores. Então, isso é absolutamente assim, incomum do ponto de vista do raciocínio e do histórico e da prática da agência no que diz respeito ao enfrentamento das questões de defesa da concorrência, de variações de preços, etc. Depois também o que se observa é que há uma inovação sem uma devida explicação. Por que a agência passa a tomar uma medida tão forte como essa, distante do CAD? Todo o trabalho feito pelo acompanhamento do mercado de combustíveis, no que diz respeito a preço, no que diz respeito à concorrência, feito pela agência, sempre foi bem articulado com o CAD, seja do ponto de vista do alinhamento técnico, seja do ponto de vista formal de convênios, onde a agência estuda os indícios e o CAD faz, então, o juízo de eventual crime, irregularidade na ordem econômica. E esse fato, por alguma maneira, nessa discussão das resoluções, se perdeu e me parece de maneira negativa.
a ausência do CAD, ela fragiliza a qualidade técnica da decisão. E isso é lamentável. E a própria medida provisória, a 1349, ela é expressa ao dizer que a ANP observe, levante os indícios e mande para o CAD. É textual isso. Não cabe se sustentar na medida provisória para excluir o CAD dessa discussão, excluir o CAD desta decisão, inclusive. Então, me parece que esse é um ponto importante, senhor superintendente, amigos aqui presentes, a se observar. Essa discussão, para que ela tenha densidade, é fundamental a presença do CAD e é fundamental que a gente tenha, consiga, no meio da crise, no meio da oportunidade de tratar de um assunto grave e relevante como esse para a sociedade, ter, de fato, o salto de qualidade, para que as coisas suba, ainda que devagar, um pouco de maneira mais lenta, mas de forma consolidada, de forma a se estabelecer como alternativa de norma e prática governamental sustentável dentro do regime, que é o regime de liberdade de preços. É preciso observar que, em meio aos 7 decretos recentes do meio da crise sobre o mercado de combustíveis e mais 4 medidas provisórias, nenhuma delas faz nenhuma menção no sentido de alterar a lógica de liberdade de preço do mercado. Portanto, qualquer que seja a medida estabelecida no ato infralegal, ela precisa estar em sintonia com esse princípio geral, que é o princípio da liberdade de preço. Ao estabelecer uma referência para a fiscalização de 10% de variação da margem bruta de comercialização entre a data da fiscalização e um período de referência, na verdade, passa um sinal não é um ato concreto de tabelamento, mas sinaliza. É como se dissesse, olha, se subir mais, a fiscalização vai lhe apertar. Então, é bom não subir. Eu acho que isso não há sentido de fazer. Vai ser uma mera orientação para a fiscalização. Por que ela tem que compor uma resolução? Não é uma coisa assim que falta uma certa conexão. A norma como um todo, porque a resolução, inclusive a nota técnica da Superintendência de Defesa da Concorrência, ela relata que estudou a hipótese de fazer uma instrução normativa, que me parece que seria o mais razoável, o mais lógico, no sentido de apenas organizar e dar publicidade à forma da fiscalização trabalhar no meio da situação especial, particular, que é a situação de crise. Mas transformar isso em uma resolução, me parece que é um caminho equivocado, um caminho que você engessa, que você estrutura, que você, a partir de uma situação emergencial, pouco amadurecida, com 5 dias de discussões, toma decisões que colocam em risco aquilo que é central no ordenamento regulatório de preços do país, que é a liberdade de preço. Então, a nossa sugestão, senhor presidente, no sentido de que a gente deva ir com cautela sobre isso, deve sobrestar essas resoluções, deve evitar a judicialização. A ANP é uma instituição respeitada, que há pouco tempo atrás era uma das agências reguladoras que tinha menos conflitos na justiça. Hoje aqui tem mais na justiça. E é preciso entender por que ocorreu essa reviravolta. Por que tanto processo está ocorrendo? Isso se dá certamente em função dos procedimentos, da necessidade de ampliar os diálogos com os setores econômicos e da atenção para que essas medidas tenham procedimentos, regras, método e também consistência técnica que venha melhorar a realidade do mercado. Nós temos um sistema de distribuição de combustíveis no Brasil positivo, que resistiu diversas crises, resistiu à greve dos caminhoneiros, resistiu à pandemia, que foi o contrário, uma retração do mercado, resistiu agora o início da guerra da Rússia, com relativa com desempenho relativamente bom. Não houve grandes desesperos, apesar de na greve dos caminhoneiros ter tido um período de grande dificuldade de suprimento, de grandes prejuízos, mas ainda assim não se deveu propriamente ao regime em si, se deveu basicamente a uma decisão política e a dificuldade política do governo de lidar com a manifestação dos caminhoneiros, em função de uma decisão do grande produtor nacional de combustíveis, que foi a PPI. Né? Mas não é o regime em si que foi a causa disso. Deixo aqui o meu abraço, muito obrigado e sucesso aí. Agradeço a conclusão e agradeço as contribuições.